Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal IDE G2P2, o canal sobre infraestrutura de dados espaciais, geogovernança e políticas públicas, o canal do conhecimento e investigação. Nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre governança. E para falar da governança, nós vamos falar de uma ISO que foi publicada esse ano, foi publicada em setembro. E essa ISO ela trata da governança de organizações. Então, ela dá orientações para você aplicar a governança em organizações. Então, a gente fala um pouquinho sobre ela e trata de uma visão geral dos princípios que lá estão definidos. Antes de mais nada, vou mostrar aqui para vocês o nosso canal, o nosso Instagram. Nós já passamos já de 1.300 seguidores. Inclusive agradeço pela confiança, por acompanhar o nosso conteúdo. E a gente tem um Linktree que tem acesso às nossas 3 redes sociais, que é o Instagram, o Facebook e o canal do YouTube, que é onde a gente passa esses vídeos para vocês. Tá? E ali embaixo tem um destaque que é mais ou menos a nossa equação aqui para a nossa rede social da ideia G2P2, que é a integração entre infraestrutura de dados espaciais, geogovernança e políticas públicas. Então, quem puder ir lá no canal do YouTube se inscrever, seguir nossa conta no Instagram e seguir também nossa página no Facebook. Bom, a ISO 37000 de 2021 trata da governança de organizações. Então, ela dá orientação, é uma recomendação, né? E onde tem essa orientação para a governança de organizações. Ela é a primeira referência internacional de boa governança, então, na verdade, ela é a primeira referência global que trata da governança em organizações. As organizações elas podem ser públicas, privadas, pode ser uma entidade, pode ser um município, pode ser um estado. Então, a ISO ela está de uma forma que pode ser aplicada a em diversas vertentes. E ela foi publicada em 14 de setembro de 2021. Foi desenvolvida, isso também é importante, por mais de 70 países. E existe uma definição que é colocado sobre a boa governança, e a ISO ela trata da seguinte forma: a boa governança ela é um sistema baseado em pessoas, por meio do qual uma organização ela pode ser dirigida, supervisionada ou responsabilizada para atingir o seu propósito, né, de maneira ética e responsável. Então, essa é uma definição que é feita pela ISO 37000. E o que a gente vai usar aqui é só a parte da visão geral, que está disponível na pré-visualização. Então, tem o link aqui da pré-visualização. E essa pré-visualização da ISO tem essa parte introdutória mostrando quais são os princípios. O detalhamento está mais à frente, mas são 36 páginas a ISO e ela tem inglês e francês, são os idiomas que estão disponíveis. Ela é paga, né? Você tem que comprar a ISO, mas tem essa parte da pré-visualização que dá para a gente ver dá para ter uma visão geral dessa ISO, que trata da governança. Então, no primeiro momento, a ISO ela define o quê? Nessa estrutura de governança, a primeira coisa que tem que ter é um princípio primário de governança. E qual é esse princípio? É um propósito. Então, é um propósito que é, assim, a razão da existência de qualquer organização. Você tem que ter um propósito, um objetivo, algo para você alcançar. Então, nessa estrutura, continuando a estrutura de governança, você tem a questão dos princípios fundamentais da governança e um deles é a prestação de contas, né, que trata exatamente
dessa responsabilização é justamente aquela parte do accountability. E outro princípio que a gente tem é a questão da geração de valor, né? Então você tem elementos que compõem e geram valor necessário para cumprir esse propósito. Outro princípio fundamental é a estratégia, né? Que é o que você direcionar e engajar estratégias de acordo com esse modelo de geração de valor. Então, você nessa parte é importante para você definir toda a estratégia para alcançar esse propósito. E um quarto princípio é justamente a questão da supervisão que você supervisiona o desempenho organizacional, né? Garantindo que a organização atenda todas as expectativas. Então, você tem essa supervisão em relação ao desempenho da sua organização. E outro ponto é como habilitar esses princípios, de que forma habilitar esses princípios da governança. Um deles é a viabilidade e o desempenho ao longo do tempo, né? Onde essa viabilidade é o quê? Permanecer viável ao longo do tempo, sem você comprometer as gerações atuais e futuras. Então, é um outro princípio que tá definido na ISO. Outro princípio, na verdade, para habilitar os princípios da governança, é o engajamento de partes interessadas. E esse engajamento é você fazer com que essas partes interessadas elas estejam engajadas, comprometidas com essa organização, com essa governança para atender esse propósito. Outro princípio, mais um princípio, é a liderança, né? E a liderança, você tem a questão de arranjos de liderança ético e eficazes, mais um que tem que ser cumprido em relação ao que está definido na ISO. E dados e decisões é um outro princípio, né? Faz parte desses 11 princípios que a gente está mostrando. E nessa questão de dados e decisões, os dados como recurso para tomada de decisão. Então, você usa os dados para tomar sua decisão de forma a alcançar esse propósito que está definido para a sua organização. Um item também importante para habilitar os princípios da governança é a governança de risco. E a governança de risco é o quê? É você pegar o efeito da incerteza no propósito organizacional e nos resultados estratégicos. Outro princípio é a responsabilidade social. Essa responsabilidade social em relação à tomada de decisão transparente, né? Essa tomada de decisão ela está relacionada com as expectativas mais amplas na sociedade. Então, você tem essa questão da responsabilidade social para você, como princípio da governança na sua organização, né? E esses princípios, na verdade, a ISO ela está muito alinhada com o ESG, né? Que é a questão de ambiente, social e governança, né? Então, é muito importante a gente destacar isso, que ele está atendendo também a essa questão futurista. E como resultado dessa governança, a gente tem um desempenho efetivo, né? Você tem um desempenho efetivo, você tem uma administração mais responsável. Então, na verdade, são 3 resultados aqui da governança, que é o desempenho efetivo, a administração responsável e o comportamento ético. Então, esse é o overview dessa estrutura de governança que está definido na ISO 37000.
e dentro dela, na verdade, ele tem um detalhamento de cada item desse, orientando cada item desse, o foco, assim, os pontos focais da ISO 37000, e está muito voltado para governança de risco, que tem a ISO 31000, que também é importante, os controles internos, o compliance, né? E a garantia em relação a uma auditoria interna que venha a ter. Então, esses são os pontos focais. Aqui tem, essa figura já está mostrando o overview de toda a estrutura de governança que está definida na ISO 37000, e a gente queria botar, não com detalhe, mas mostrar esse overview para se ter ideia do que está definido dentro da ISO 37000, que foi publicada recentemente, 14 de setembro de 2021. Então aqui vou mostrar mais uma vez, né? A gente pede para vocês seguirem a nossa conta no Instagram, seguir nossa página no Facebook e se inscrevam no nosso canal do YouTube para acompanhar nossos vídeos e mandar um feedback. E a gente está muito satisfeito com o retorno dos seguidores, como a gente está interagindo. Então hoje o vídeo tinha esse intuito de mostrar a ISO 37000, só uma parte do que pode ser pré-visualizado por qualquer pessoa, né? Então a gente consegue acessar lá pelo link, e eu deixo uma frase aqui onde a boa governança ela gera confiança, né? Então essa é a frase que a gente considera em relação à boa governança, e agradeço vocês estarem acompanhando a gente, e muito obrigado por mais esse vídeo